Olá pessoal, agora a gente vai tratar da classificação da posse. Vejam bem, quando a gente estuda direito civil, muitos alunos não gostam de direito civil por culpa do professor. Eu sou professor de direito civil há 20 anos e eu sei disso. E talvez a culpa seja do professor, porque o professor de direito civil às vezes leciona e não mostra a utilidade da aula. Por que um advogado, por que um juiz, por que um tabelião tem que saber aquela matéria? Aí o aluno perde o interesse, é natural, né? Nós temos que estudar o direito material e o direito processual correspondente juntos. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou ensiná-los a classificar a posse e, sobretudo, eu estarei atento a ensinar para que serve a classificação da posse. Por que um advogado, um juiz, um promotor, um defensor, um tabelião tem que saber classificar a posse? Muito bem, vamos lá. A posse pode ser direta e indireta, justa e injusta, de boa fé e de má fé, nova e velha, unitária ou com posse. Muito bem. Repetindo, a posse pode ser direta e indireta, justa e injusta, de boa fé e de má fé, nova, velha, unitária ou com posse. Vamos começar pela posse direta e indireta. Quem é o possuidor direto? É aquele que tem contato físico com a coisa, aquele que exerce o ius putendi, aquele que usa a coisa. Quem é o possuidor indireto? É um possuidor que não tem contato físico com a coisa, que não usa a coisa. Portanto, o possuidor indireto, ou ele goza, ou ele dispõe, ou goza e dispõe. A gente já aprendeu que o possuidor, nos termos do artigo 1196, é qualquer pessoa que de fato usa, e ou goza, e ou dispõe. Então, se existe duas pessoas, uma usando e outra não usando, existem dois possuidores, um usando e o outro não usando, o possuidor que usa é o possuidor direto. E o possuidor indireto é aquele que recebe os frutos ou aquele que dispõe. Quem são exemplos de possuidores diretos? O locatário, o comodatário, o depositário, o devedor, fiduciante. Ou seja, todas as pessoas têm contato físico com a coisa, são exemplos de posses diretas. Quem são possuidores indiretos? O credor fiduciário, o depositante, o comodante, o locador. Porque todos eles têm posse, mas não usam a coisa. Vamos pegar, por exemplo, o comodato. Eu hoje celebrei um contrato de comodato por 1 ano com uma pessoa chamada Paula. Paula é comodatária e eu sou comodante. E eu dei gratuitamente a posse direta para Paula comodatária morar por 1 ano em uma casa. Como vocês sabem, comodato é empréstimo gratuito de bens infungíveis. E todo imóvel é infungível. Comodato é empréstimo gratuito de bens infungíveis. É um contrato de comodato por prazo determinado, iniciando-se hoje e findando-se daqui a 1 ano. Elcio comodante, Paula comodatária. Amanhã, a Paula já mudou de estar morando na casa que o Elcio deu em comodato. Paula é possuidora? É. Possuidora direta. O Elcio é possuidor? É. Possuidor indireto. Por que Paula é possuidora? Porque ela usa. Por que o Elcio é possuidor? Eu uso? Não. Eu recebo os frutos? Não. Comodato é empréstimo gratuito. Mas eu posso vender essa casa para o Cristiano? Eu posso doar essa casa para a Nara? Posso. Eu tenho o ius abutendi? Eu tenho o direito de dispor? Tenho. Portanto, eu sou possuidor. Conclusão: comodatário, possuidor direto, comodante, possuidor indireto. Vamos para a locação. Eu aluguei um apartamento para Paula. Paula locatária, Elcio locador. Paula é possuidora? É. Por quê? Porque ela usa. É possuidora direta. Elcio locador é possuidor? Sou possuidor indireto. Eu uso? Não. Mas eu recebo os frutos. Aluguel são frutos civis. Além disso, eu posso alienar o apartamento? Posso tornar alheio o que é meu? Ter o ius abutendi?
Tenho. Eu posso vender para o Cristiano, eu posso doar para a Nara. Portanto, eu sou possuidor. Locador é possuidor indireto. Vou imaginar a alienação fiduciária. O Elcio foi comprar um carro, o carro custa R$200 mil, eu não tenho R$200 mil, financiei o carro via alienação fiduciária. O banco é o credor fiduciário, o Elcio é o devedor fiduciante. Estou pagando as parcelas do carro e andando de carro novo. Eu sou possuidor? Sou possuidor direto. O banco, credor, é possuidor? É possuidor indireto. E daí, professor, para que serve isso? Vou responder agora. Vamos pegar o primeiro exemplo do comodato. Eu dei em comodato uma casa para Paula, findou-se o contrato e eu telefonei para Paula. Paula, sai da casa. E ela falou assim, tô afim não. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Paula, mas o contrato de comodato venceu. Ela deu de ombros. Falou, não saio. Procura a advogada Nara. E conto para a advogada Nara, olha, eu dei em comodato uma casa para Paula, venceu o comodato e ela se recusa a sair. Qual procedimento judicial o Elcio vai ajuizar contra a Paula para o juiz expulsá-la de lá? Gabarito, reintegração de posse. Por quê? Porque o artigo 561 do CPC diz o seguinte, para vencer uma reintegração de posse tem que provar para o juiz 1, que tinha posse, 2, que sofreu esbulho, 3, a data do esbulho, 4, a perda da posse. São as 4 provas que têm que ser feitas para se vencer uma reintegração de posse. O autor tem que provar que tinha posse, 2, que ele sofreu esbulho, que ele perdeu a posse por ato de outrem, 3, a data que isso ocorreu, a data do esbulho, 4, a perda da posse. O que ocorreu no dia que a Paula deveria desocupar o imóvel e não desocupou? Esbulho. O Elcio não é possuidor? É possuidor indireto. Portanto, comodante para reaver a coisa do comodatário, ajuiza-se reintegração de posse. Imagina a situação contrária. Paula, você é comodatária, o contrato de comodato está em pleno vigor, dá a louca no Elcio comodante e eu invado o imóvel que você é comodatária. Em pleno vigor o contrato. Você, comodatária, cumprindo todas as obrigações de comodatária. Qual procedimento judicial a comodatária Paula vai ajuizar contra o comodante Elcio para o juiz me expulsar de lá? Gabarito, reintegração de posse. Reintegração de posse. A Paula não tem posse? Tem, posse direta. O Elcio não tem posse? Tem, possuidor indireto. Mas eu podia te esbulhar? Não, tinha um contrato te protegendo, Paula. O que lhe resta fazer? Mover reintegração de posse. Vou imaginar, Paula, que o MSC, o Movimento do Sem Casa, esbulhe a comodatária Paula. Qual procedimento a comodatária Paula vai ajuizar contra o MSC? Gabarito, reintegração de posse. Porque Paula não tem posse? Tem, não foi esbulhada? Foi, reintegração de posse. Conclusão da aula. Quando um possuidor quer proteger a sua posse, ele move ações possessórias. Quer reintegração de posse para esbulho, manutenção de posse para turbação, interdito proibitório para ameaça. Reintegração de posse, quando o possuidor é esbulhado. Manutenção de posse, quando o possuidor está sendo turbado. Interdito proibitório, quando o possuidor está sofrendo ameaça de turbação ou ameaça de esbulho. Essa possessória, ela pode ser tanto do possuidor direto quanto indireto, um contra o outro, vice-versa, bem como perante terceiros. Então lembre-se, para um possuidor proteger a sua posse, move ações possessórias. Mas nós temos 2 exceções, e as 2 exceções que vão cair em prova. A primeira exceção está na locação de bens imóveis. Imagina, Paula, que eu te aluguei uma casa, nos termos da Lei 8.245/91, nos termos da Lei de Locações, da Lei do Inquilinato. E por um motivo qualquer, eu quero reaver a posse direta da locatária Paula. Porque o contrato venceu, porque você está inadimplente, pouco importa. Qual procedimento judicial o locador de bem imóvel
nos termos da Lei 8245, move contra o locatário possuidor direto de um bem imóvel por ter sofrido esbulho. Gabarito, despejo. Por que, professor, não é ação possessória e ação de despejo? Porque lex specialis derrocat lex generali. Porque lei especial prevalece sobre lei geral. Porque a lei de locações é especial em relação ao CPC e em relação ao Código Civil. E a lei de locações, no seu artigo 5º, disse: em sede de locação de bem imóvel, nos termos da Lei 8.245, no seu artigo 5º, caso o locador queira ter a posse direta novamente, reaver a posse direta, ser reintegrado na posse direta, fazer com que o locatário desocupe o bem, o procedimento é especial, diz o artigo 5º, e o procedimento especial chama-se despejo. Portanto, a primeira exceção, onde não se move a ação possessória para a tutela do possuidor, é na tutela do locador de bem imóvel, nos termos da Lei 8245. Se a locação for de bem móvel, eu aluguei um carro, um celular, uma roupa, e quero reaver a posse direta do locatário, o advogado tem que mover reintegração de posse. Despejo é só para locação de bens imóveis, nos termos da 8.245. Na locação de bens móveis ou na locação de bens imóveis fora da lei do inquilinato, shopping center, hospital, escola, é reintegração de posse. Segunda exceção, alienação fiduciária em garantia de bens móveis. Decreto 911/69. Financiei um carro, sou devedor. Devedor de alienação fiduciária, paro de pagar. O banco quer retomar a posse direta do Elcio devedor. Qual procedimento o possuidor indireto banco vai manejar para o juiz determinar que o Elcio devolva a posse direta para o possuidor indireto banco? Gabarito, busca e apreensão. Busca e apreensão. Não é reintegração de posse. É uma exceção. Cuidado, busca e apreensão é só para alienação fiduciária em garantia de bens móveis, nos termos da Lei 8.245, nos termos do Decreto 911/69. Busca e apreensão é só para bens móveis, nos termos do Decreto 911/69. Se for alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, nos termos da Lei 9.514/97, se o banco quiser retomar a posse direta do devedor, porque eu estou inadimplente, por exemplo, o gabarito é reintegração de posse. O advogado deverá manejar reintegração de posse. Repito, alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, reintegração de posse. Alienação fiduciária em garantia de bens móveis, busca e apreensão. As demais hipóteses, ações possessórias. Ações possessórias. Reintegração de posse para esbulho, manutenção de posse para turbação, interdito proibitório para ameaça. Ok? Vamos para a segunda classificação. A primeira foi direta e indireta, a segunda é justa e injusta. Quem tem uma posse injusta? Tem posse injusta aquele que obteve a posse com violência, aquele que obteve a posse clandestinamente, ou aquele que obteve a posse e continua a ter uma posse de forma precária. Observem, eu utilizei o verbo obter. Se eu obtive a posse de um celular roubando, eu utilizei de violência. O ladrão Elcio tem posse? Posso até ter, mas minha posse será para sempre injusta. Se eu sou ladrão, furtei um celular, não utilizei de violência, mas utilizei de clandestinidade, fiz escondido, eu tenho posse? Posso até ter, mas minha posse é injusta,
porque eu usei de clandestinidade para obter a posse. O que é uma posse precária? Posse precária, segundo o STJ, é uma posse sem sustentação jurídica. É uma posse sem arcabouço jurídico protetivo. É uma posse que o direito não protege. Uma situação precária não é aquela que mais cedo ou mais tarde vai dar errado. Isso que é uma situação precária. O direito não protege um locatário com prazo de locação vencido. O direito não protege um comodatário com prazo de comodato vencido. Portanto, se eu sou locatário, eu sou comodatário e venci o contrato, recebi um telefonema do locador ou do comodante falando sai, só tem uma resposta honesta para eu dar. Sim, senhor. É claro que não é da noite para o dia, a lei me garante um prazo. Mas venceu o contrato de locação, venceu o contrato de comodato, caso o comodante ou locador queira reaver a coisa, reaver a posse direta, não existe nenhuma proteção ao comodatário ou ao locatário. Portanto, um locatário e um comodatário são exemplos de possuidores com posse precária, com a posse injusta na modalidade precária. Então, o artigo 1200 nos traz 3 exemplos. Tem outros de posse precária. Aquela obtida com violência, obtida clandestinamente ou uma posse precária. Professor, para que eu tenho que saber isso enquanto advogada? Por que uma advogada tem que saber o que é posse precária? Por que o advogado tem que saber o que é posse injusta? Vai ao 1228, por favor. 1228. 1228 é o primeiro artigo que trata da propriedade. O 1228 fala assim: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Portanto, o proprietário tem 4 direitos: o ius utendi, o ius fruendi, o ius abutendi e o ius reivindicante. O direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha, no direito processual nós chamamos de ação reivindicatória. O proprietário tem o direito de ajuizar uma ação reivindicatória. A legitimidade ativa de causam para propor uma ação reivindicatória é exclusiva do proprietário. E quem que é o réu da ação reivindicatória? Quem que é o réu da ação reivindicatória? Quem tem uma posse ou uma detenção injusta. Quem tem uma posse ou uma detenção injusta. Uma posse ou detenção obtida com violência, uma posse ou detenção obtida clandestinamente, ou uma posse ou detenção precária. Portanto, a legitimidade passiva ad causam para responder a uma ação reivindicatória é do possuidor injusto. Por isso que um advogado tem que saber quem tem posse injusta. Muito bem, amigos. Já aprendemos posse direta e indireta, já aprendemos posse justa e injusta. A classificação mais importante é posse de boa-fé e má-fé. Essa é a mais importante de todas. Quem é o possuidor de má-fé? O possuidor de má-fé é aquele que sabe que não pode tomar posse do bem. E mesmo sabendo que não pode tomar posse do bem, vai lá e toma. Qual que é o antônimo do verbo saber? Ignorar. Quem é o possuidor de boa-fé, portanto? O possuidor de boa-fé é aquele que ignora, que desconhece qualquer obstáculo, qualquer vício que o impede de tomar a posse do bem. Justamente por desconhecer, justamente por ignorar, nos termos do artigo 1201, ele tomou posse do bem. Ele é um possuidor de boa-fé. Ele é gente boa. Porque se ele soubesse que não poderia tomar posse do bem, ele não tomaria. Esse é o possuidor de boa-fé. Vamos entender. Imagina que eu, Elcio, eu sou analfabeto de pai e mãe, ignorante, morador de rua, trabalhador honesto. Eu cato papel na rua,
vendo esse papel e ganho um dinheirinho e estou tocando a vida como morador de rua. Muito pão duro que sou, economizei um dinheirinho e fui procurar um lugar para construir um barracão para eu morar. Fui para o subúrbio e vi lá um lote abandonado, baldio, depósito de lixo, esconderijo de marginais, ninguém tomando conta, sem cerca, sem muro, e eu procurei saber se existia algum óbice, algum obstáculo, algum vício que me impedia de tomar posse do bem. E nada me foi apresentado. Eu, pensando, tendo ciência, partindo de uma premissa que eu estou fazendo algo correto, porque eu desconheço qualquer obstáculo, eu entro nesse lote e construo um barracão para morar. Eu sou um possuidor de boa fé ou má fé? Boa fé. Boa fé. Agora, a contrário senso. Imagina que eu conheço um sujeito muito rico chamado Cristiano. Eu sei que o Cristiano é pão duro, amarradinho, egoísta, e ele é tão rico, mas tão rico, que nem ele sabe o que ele tem. Dentre as propriedades de Cristiano, ele tem um lote que ele não toma conta, está abandonado. Eu olho para um lado, olho para o outro, derrubo o muro, aproveitei que Cristiano não está tomando conta, sabendo que eu não poderia fazer isso, vou lá e construo meu barracão. Eu sou um possuidor de boa fé ou de má fé? De má fé. Professor, por que você disse que essa é a classificação mais importante que existe? Por vários motivos. Alguns. Possuidor de boa fé consegue usucapi? Consegue. E o de má fé? Também. Só que o de má fé vai usucapi na modalidade extraordinária, cujos prazos são 15 ou 10 anos, 1238. O de boa fé vai usucapi no 1242, o prazo é menor. Vai usucapi em 10 ou 5 anos. Possuidor de boa fé consegue usucapi mais rápido. Possuidor de boa fé tem direito de retenção. Possuidor de má fé não tem direito de retenção. Possuidor de boa fé pode exigir benfeitorias necessárias e úteis. Possuidor de má fé só pode exigir benfeitorias necessárias. Possuidor de boa fé, em regra, não indeniza os danos, exceto se o dano foi perpetrado por dolo ou por culpa. Possuidor de má fé, em regra, indeniza. Só não indeniza se ele provar o rompimento do nexo causal. E por aí vai. Existe muito mais proteção jurídica ao possuidor de boa fé do que ao possuidor de má fé. Dei alguns exemplos: benfeitoria, retenção, frutos, indenização, usucapião, existem vários. Portanto, um advogado, um juiz, um defensor, ele tem a obrigação de saber se o cliente dele ou o jurisdicionado dele é um possuidor de boa fé ou má fé. Porque só depois de identificar se ele tem ou não tem posse, só depois de identificar se a posse dele é de boa fé ou má fé, um juiz vai saber julgar. Ou um advogado vai saber postular. Então aprendemos o que é posse direta e indireta, aprendemos o que é posse justa e injusta, aprendemos o que é posse de boa fé ou de má fé. Vamos agora para a posse nova e velha. Facílimo. Tem posse de boa fé, tem posse velha, aquele que tem posse exercida há mais de ano e dia. Se você exerce a posse de um bem há mais de um ano e um dia, você tem posse velha. Se você tem posse de um bem até 366 dias, até ano mais um dia, você tem posse nova. Isso é importantíssimo para efeitos processuais. Por quê? Porque se você move uma ação até o prazo de ano e dia da ciência do esbulho, se você move uma reintegração de posse até ano e dia da ciência de um esbulho, portanto o réu tem posse nova, o procedimento da reintegração de posse vai ser um procedimento especial. E no procedimento especial, o autor pode pedir uma liminar, nos termos do artigo 562 do CPC. Se você move uma ação de força velha e o réu tem posse há mais de ano e dia, o procedimento de reintegração de posse vai ser comum. E a lei e o CPC não fez a previsão da concessão de liminar. Só há
a previsão da concessão de liminar nas ações de força nova. Ações de força nova são as ações de reintegração de posse movida até a anidia da ciência do esbulho. É claro que após a anidia a ciência do esbulho, o possuidor tem posse velha. Mas cuidado, é possível que um possuidor tenha posse velha e a ação seja de força nova. Como? Se eu sou possuidor de uma casa na praia, sou esbulhado hoje, mas só tenho ciência do esbulho daqui a 10 dias, o prazo para a ação de força nova só começa a contar daqui a 10 dias. Então, o prazo para ser uma ação de força nova conta-se a partir da ciência do esbulho. Mas, de fato, em regra, normalmente, a ação de força nova é contra réu que tem posse nova. A ação de força velha é contra réu que tem posse velha. Nem sempre, mas normalmente é assim. E somente nas ações de força nova há a possibilidade do juiz conceder uma liminar. Me perguntam sempre assim, professor, mas é possível na ação de força velha uma tutela de urgência, uma tutela de evidência? É possível. Mas liminar não. Liminar é só para as ações de força nova. Ok? Então aprendemos posse direta e indireta, justa e injusta, de boa fé e de má fé, nova e velha. Vamos aprender agora a posse unitária e a composse. O que é posse unitária? Posse unitária é aquela que só existe um possuidor direto sobre o mesmo bem. Se você mora sozinho, você tem uma posse unitária. Se você mora numa república de estudantes, você tem uma composse. Portanto, entendam composse quando existe mais de um possuidor direto. As pessoas casadas normalmente têm composse, porque normalmente moram juntinhos, dormem juntos, nem sempre. O dever de coabitação é um dever previsto pelo Código Civil, mas é um pouco superado pela jurisprudência. Mas normalmente pessoas casadas têm uma composse. Por quê? Porque é mais de um possuidor direto sobre o mesmo bem. E essa composse, diz o 1199, que é uma composse indivisa. Veja bem, a composse pode recair sobre bens divisíveis e indivisíveis, mas é exercida de forma indivisa sobre todo o bem. Então, a posse das pessoas casadas, por exemplo, é uma composse. Não pode a mulher chegar para o marido jamais e falar, vai dormir no sofá. Por quê? Porque sobre o lar conjugal, marido e mulher, os cônjuges, ou homem, mulher e mulher, pouco importa, né? Casamento pode ser homoafetivo ou heteroafetivo, é exercida em plenitude sobre o lar conjugal. Ou seja, é uma posse indivisível, nos termos do artigo 1199. Repito, a composse pode recair sobre bens divisíveis? Pode. Eu posso ter um irmão, eu herdar uma fazenda enorme com meu irmão, nós somos copossuidores dessa fazenda e a fazenda ser um bem divisível. Se tiver área superior ao módulo fiscal, vai ser divisível. E existe uma composse porque eu e meu irmão exercemos a posse em plenitude sobre a fazenda. Professor, por que eu tenho que saber isso? Por causa do artigo 73, parágrafo 2º do CPC, dentre outros motivos. O artigo 73, parágrafo 2º do CPC e outras ações possessórias multitudinárias estipulam a formação litisconsorcial. Então, se eu movo uma reintegração de posse contra copossuidores, eu tenho que citar todos os copossuidores. Professor, mas se for uma multidão do MSF, do Movimento do Sem Fazenda, você vai citar todos? Eu tenho que citar todos. Quando não for possível, porque é uma multidão, diz o CPC que eu cito por edital. Mas o ideal seria citar todos. Por quê? Porque são copossuidores. Quando copossuidores são esbulhados, ou eles formam um litisconsórcio ativo, ou pelo menos pegam a autorização dos demais copossuidores para um ajuizar sozinho. Como no exemplo do parágrafo 2º do 73 do CPC. Se marido e mulher forem esbulhados, ou eles formam um litisconsórcio ativo para recuperar a posse, ou um pega a autorização do outro, autorização marital ou outorga uxória. Porque a formação litisconsorcial ativa, para alguns processualistas, não existe. Ninguém é obrigado a ir a juízo.
Em via transversa, se há esbulho por várias pessoas, ali existe uma composse, já disse, todos os copossuidores devem ser citados, quando possível for. Então tá aí, posse direta e indireta, justa e injusta, de boa fé e má fé, nova e velha, posse de uma pessoa só, posse unitária ou com posse. Bem como porque que um advogado, um juiz, um promotor, um defensor tem que saber isso. Ok? Um grande abraço para vocês.